Olá, boa tarde. Iniciando mais uma segunda de lives pragmáticas. Aguardando o pessoal aí enquanto a moçada vai entrando, para a gente conversar sobre um tema aí bem interessante, bem importante para a terapia. Oi, Ana, bem-vinda. Nossa primeira aí a entrar. Então, enquanto o pessoal vai entrando, vou passando nossos recadinhos habituais. Entre hoje e amanhã eu vou subir para o YouTube o vídeo da última live, né, falando sobre agora que você resolveu emagrecer, o que está em jogo. E aí eu vou divulgar aqui no nosso Instagram também. E aí quem ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, ative as notificações, curta, compartilhe. É a mesma coisa, quem não segue a gente ainda no nosso Instagram da Pragmática Psicoterapia e Cursos, passe a seguir a gente e vocês vão ter um monte de conteúdo lá sobre análise do comportamento, conteúdos bem interessantes para quem quer mexer com a análise do comportamento, quer mexer com a análise do comportamento aplicado à clínica, reflexões aí para a prática profissional de vocês. O tema de hoje é um tema bem desafiador, é um tema bem relevante, que é o papel da motivação, principalmente da motivação na clínica. E aí, o que a gente observa? Em primeiro lugar, a gente tem que discutir o que viria a ser a motivação ou o que é a motivação para a análise do comportamento. Então, quem já começou a estudar análise do comportamento, eu acredito que tenha sido uma dificuldade, boa parte de vocês, é justamente se deparar com o fato de que a análise do comportamento, ela trata dos termos psicológicos, dos grandes temas da psicologia, como personalidade, consciente, inconsciente, motivação, de uma maneira bem diferente das outras abordagens. E com a motivação não é diferente. E a motivação, ela é um tema que acaba se confundindo com o próprio objeto de estudo da psicologia, em que a motivação, ela diz respeito ao que leva o indivíduo a se comportar. E isso é um tema que também se confunde com o tema da personalidade, com o tema do consciente, ou da consciência. Enfim, é o grande mistério da psicologia, não tão mistério assim, mas enfim, é a grande pergunta que sempre ocupa as nossas cabeças, é o que leva o indivíduo a agir ou deixar de agir. E isso diz respeito ao tema da motivação. E nós temos várias teorias de motivação ao longo da história da psicologia. E a análise do comportamento, ela não tem uma teoria da motivação, mas ela vai, obviamente, o seu foco de investigação é justamente o que leva o indivíduo a se comportar ou não. Ao contrário das demais teorias de motivação vigentes na psicologia e na filosofia, nós não olhamos para dentro, nós olhamos para fora. Então, quando a gente fala de motivação, nós estamos falando de eventos do ambiente que vão alterar momentaneamente a probabilidade de ocorrência de um dado comportamento. Então, a gente não vai tratar de força de vontade, de desejo, de impulso, de intenção, de intencionalidade, de drive. Oi José, boa tarde. Nós não vamos discutir nada em termos disso, nem vamos falar em termos de sede, em termos de fome, de libido, nada disso. Nós vamos discutir sempre eventos ambientais que vão alterar momentaneamente a probabilidade de emissão de um comportamento. Skinner ele vai discutir isso principalmente levando em consideração três conceitos: privação, saciação e estimulação aversiva. O que Skinner vai dizer? Que o organismo privado de certos estímulos, isso vai fazer a privação de certos estímulos, vão tornar esses estímulos reforçadores. E comportamentos que produzem tais estímulos vão aumentar de probabilidade. Então, um organismo que está privado de água, por exemplo, como nos experimentos clássicos que a gente vê aí em vários cursos de psicologia, um rato privado da água, a água vai adquirir funções reforçadoras devido a essa privação, e isso vai aumentar a probabilidade de qualquer comportamento que produziu água no passado. Mesma coisa com comida, mesma coisa com sexo. Então, quando a gente fala dos reforçadores primários, aqueles reforçadores que não dependem de uma história de condicionamento para exercer sua função reforçadora,
nós falamos de privação desses estímulos. A seação ela iria no efeito contrário. Então, quem já fez o experimento com rato e viu que o rato já está lá com meia hora de sessão em CRF, você vai ver que cada vez ele vai pressionar a barra com uma frequência menor, porque o comportamento, ele já está saciado desse estímulo, ou seja, ele já entrou em contato tantas vezes com esse estímulo que ele perde a capacidade de reforçar o comportamento. A estimulação aversiva, ela tem um ponto interessante porque ela prescinde de privação ou saciação, né, para afetar o comportamento. Então, é um choque, a gente não precisa estar privado de nada para que um choque ele controle o nosso comportamento, de tirar um dedo da tomada quando a gente... Oi, Ana, bem-vinda, quanto tempo? Para a gente toma um choque, a gente tirar o nosso dedo da tomada, o choque ele não vai precisar de nenhuma outra condicionante para afetar o nosso comportamento. Né? Então, se a gente está num ambiente muito barulhento, isso é um estímulo aversivo, independentemente de qualquer privação, a gente vai se retirar desse ambiente muito barulhento, por exemplo. Tá? O problema é que esse tipo de variável, né, na privação, saciação, estimulação aversiva, ela vai funcionar melhor quando a gente tenta explicar comportamentos mais simples, que são mantidos por esses reforçadores primários. Agora, quando a gente tem comportamentos mais complexos, então, por exemplo, você quer ir num show e para você pagar meia nesse show, você vai ter que comprar, você vai ter que levar 1 quilo de alimento não perecível, por exemplo. Então, nesse momento, você não está com fome, né? Você não está privado de alimento, mas o anúncio da festa de que você vai pagar meia entrada se você levar 1 quilo de alimento não perecível vai estabelecer a função reforçadora desse estímulo. Então, o que significa? Significa que certos eventos do ambiente eles podem alterar o valor reforçador de certos estímulos, sem que para tanto a gente precise de uma privação. E aí um autor ele vai discutir essa questão. Obviamente ele não foi o primeiro a falar disso, né? Que é o Jack Michael. Millenson já tinha falado disso antes, o próprio Keller e Schoenfeld no livro dele já abordam essa questão utilizando outra terminologia, mas no início dos anos 80 o Jack Michael ele propõe um refinamento conceitual e apresenta o conceito de operação estabelecedora, depois ele veio chamar de operação motivacional. O que é uma operação estabelecedora? É qualquer evento do ambiente que vai alterar momentaneamente a eficácia reforçadora de um estímulo. E ele vai fazer uma distinção entre operações estabelecedoras condicionadas ou incondicionadas. As condicionadas são aquelas que esse poder de afetar a eficácia momentânea de um reforçador é aprendida, e a incondicionada, vocês já puderam deduzir que é a não aprendida, ou seja, a privação, por exemplo, a privação de água, ou dando um outro exemplo, sei lá, se você foi correr no parque e correu aí por meia hora, isso provavelmente vai estabelecer a função reforçadora de qualquer líquido. Então, o fato de você ter corrido no parque, isso é uma operação estabelecedora incondicionada. Então, qualquer atividade física que ela acabe implicando na perda de líquidos, ela vai fazer com que líquidos... beleza, Ana, bom te ver também, um abraço. Ela vai fazer com que qualquer líquido ele adquira função reforçadora. E comportamentos que produziram líquidos no passado vão aumentar a probabilidade. Então você vai chegar lá num quiosque, naquele parque que você está correndo, e você vai comprar uma água de coco, por exemplo. Tá? Então nós estamos falando de uma operação estabelecedora incondicionada, ou seja, você ter corrido no parque por meia hora estabeleceu a função reforçadora de líquidos. E uma segunda função é fazer com que comportamentos que produziram líquidos no passado aumentem de probabilidade. Então vai funcionar de um jeito bem parecido com a privação, por exemplo. Por outro lado, existem eventos ambientais que vão alterar a eficácia reforçadora de algum estímulo. Isso depende de uma história de aprendizagem. Então, vamos pensar o seguinte exemplo. Digamos que um professor universitário que está em início de carreira, ele está ficando muito rouco quando ele vai dar as aulas dele, por exemplo. E aí ele conversa, está se queixando lá com o professor mais experiente,
e fala, nossa, eu tenho ficado muito rouco nas aulas, eu tenho a impressão que vai chegar uma hora que eu não vou nem conseguir concluir a aula de tão rouco que eu fiquei. E aí esse professor mais experiente fala para ele assim, olha, é só você tomar um copo d'água. Leve um copo d'água ou uma garrafinha d'água e beba água de quando em quando durante as suas aulas, que isso vai melhorar a sua rouquidão. Nesse caso, essa pessoa, se ela levar a água para a aula, nós podemos dizer que essa regra que esse professor mais experiente emitiu, né, esse conselho, essa dica, ela funcionou como uma operação estabelecedora. Ela estabeleceu a função reforçadora da água. Não pelo que a gente considera tradicionalmente de sede, né? A gente não vai dizer que essa pessoa que está dando aula e bebe água enquanto dá aula, que ela está com sede. Né? Um outro exemplo muito comum, né? Uma pessoa que ela tem muita ressaca depois que ela bebe, então ela vai lá no médico e se queixa do médico, o médico fala, não, você tem que hidratar-se enquanto você ingere bebida alcoólica. E é até contrassenso, porque o cara está ingerindo líquidos, né, da bebida alcoólica, por exemplo. Então, se você pegar uma cerveja, né, a maior porcentagem da cerveja é de água, e ainda assim é recomendado que ele beba água. Então, a gente não pode falar de sede, a gente não pode falar de sede quando a gente vê uma pessoa bebendo água enquanto ela está tomando cerveja. Não faz sentido nenhum você falar assim, ela está bebendo água porque ela está com sede. Ela também não está privada de água. Por outro lado, por questões químicas ali, é importante se hidratar naquele momento. Mas o que o fez começar a beber água foi a regra. A regra emitida por esse médico de que o que estabeleceu a função reforçadora da água naquele contexto ali específico. Então, existe um grande conjunto de variáveis ambientais que vão afetar o nosso comportamento por modificar a função reforçadora de um estímulo consequente. Isso decorre de uma história de aprendizagem. Tá? Da mesma maneira, pegando um exemplo de um estímulo aversivo, digamos que você tem um amigo que vocês vão para uma festa e você já foi para festas várias vezes com esse amigo. E você vê que ele, toda vez que ele vai para uma festa, ele bebe demais e se torna uma pessoa inconveniente. Né? E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que quando vocês vão para uma festa e você encontra esse amigo e vê que ele está bebendo, você pode se afastar dele. Então, ele não está sendo inconveniente ainda, ele está começando a beber ainda. Né? Mas você vê que ele está bebendo uma, bebendo outra, não sei o que, você fala, olha, esse cara vai começar a ser inconveniente de novo, e você se afasta. Nesse caso, o mero fato dele estar bebendo também é uma operação estabelecedora, que vai estabelecer a função reforçadora de qualquer lugar distante dessa pessoa como um estímulo reforçador. Então, nesse caso, nós também estamos falando de uma operação estabelecedora condicionada. Ou seja, a gente aprendeu no passado que essa pessoa se torna inconveniente quando ela começa a beber. Tá? Da mesma maneira, outro exemplo bem simples, aqui em Brasília a gente tem uma grande estiagem. Então, nas primeiras chuvas, logo após essa estiagem, o asfalto costuma ficar bem escorregadio. Então, essa primeira chuva, por exemplo, ela pode aumentar a probabilidade de você aumentar a distância do veículo da frente para evitar colisões. Então, mais uma vez, nós estamos falando de uma operação estabelecedora que ela foi aprendida. Isso não tem nada a ver com a nossa genética, né? Não tem nada a ver com o nível filogenético, né? Ou seja, o fato da gente estar na primeira chuva após um período de estiagem, isso é uma operação estabelecedora condicionada, aprendida, que vai estabelecer a função reforçadora de estar distante do carro da frente. E nós temos incontáveis exemplos de operações estabelecedoras que são tanto inatas, ou seja, incondicionadas, quanto operações estabelecedoras que são aprendidas. Jack Michael ele vai falar de 3 tipos de operações estabelecedoras condicionadas. Tá? E aí vocês podem ler nos textos e depois se aprofundar. Eu vou só falar o nome delas e não vou me aprofundar nisso. A primeira delas é a operação estabelecedora condicionada substituta, em que o Jack Michael prevê que se um estímulo for emparelhado a uma operação estabelecedora incondicionada, ele seria capaz de provocar o mesmo efeito que ela, ou seja, essa
aprendizagem da função estabelecedora, ela se daria por condicionamento pavloviano. Dando um exemplo bem bobo, se algum estímulo fosse emparelhado com momentos em que você ficou privado de água ou fez atividade física muito intensa e perdeu muito líquido, esse estímulo por si só, por um emparelhamento de estímulos, já vou responder essa pergunta, José. Esse estímulo por si só, ele passaria a aumentar o valor reforçador da água, por exemplo. Isso fica mais fácil de imaginar na estimulação sexual, né? Então, um estímulo que é emparelhado com a estimulação sexual, sei lá, por exemplo, né, um homem que se masturba, sei lá, vendo vendo alguma pornografia específica, sei lá, roupas de couro, de repente ele vai para uma festa e vê uma mulher que está com roupa de couro, isso pode estabelecer a função reforçadora de fazer sexo naquele momento. Então, isso seria um exemplo de uma operação estabelecedora condicionada substituta, que foi aprendida por condicionamento pavloviano. Deixa eu responder a pergunta do José aqui. Operações estabelecedoras são necessárias para a emissão da resposta? Na realidade, elas são uma das condições, sim, para que a resposta ocorra. Então, a gente evita muito esse termo condição necessária, mas em análise do comportamento, a nossa missão, inclusive, é identificar as condições, em que condições o comportamento ocorre. Então, de fato, se um estímulo ele não é reforçador, fica muito difícil um comportamento que ocorra sendo mantido por esse estímulo. Então, ela seria uma condição necessária por tornar esse estímulo reforçador e, assim, o comportamento que produziu esse estímulo se tornar mais provável no futuro. Então, ela é uma condição, a gente pode até dizer que ela é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente. Então, por exemplo, você pode estar privado de água, uma operação estabelecedora incondicionada, mas, por exemplo, se não tiver água disponível, o seu comportamento de ingerir água não vai acontecer. Ou seja, falta um estímulo discriminativo. Então, por exemplo, o estímulo discriminativo e a operação estabelecedora são condições para o comportamento ocorrer, mas não são condições suficientes. Podem ser até condições necessárias, mas não são condições suficientes. Tá? Da mesma maneira, a pessoa pode estar muito apertada para ir no banheiro. Digamos, ela bebeu muita água, ela está muito apertada para ir no banheiro, ou seja, tem ingerido muita água, por exemplo, muito líquido, e isso estabeleceu a função, isso é um estímulo aversivo que vai aumentar a probabilidade do comportamento de urinar. Todavia, se ele olha para a fila do banheiro químico na festa que ele está e está uma fila gigantesca, ele pode adiar ir ao banheiro. Então, ela é uma condição necessária, mas não uma condição suficiente. Então, a gente não pode confundir isso. Tá? Além outras condições suficientes, necessárias, são necessárias para que o comportamento ocorra. O segundo tipo de operação estabelecedora aprendida é a operação estabelecedora condicionada reflexiva. Ela diz respeito aos estímulos pré-aversivos. Então foi o exemplo que eu dei, os dois exemplos que eu dei. Quando você tem um conhecido que ele fica inconveniente quando bebe numa festa e você vê que ele começou a beber e você se afasta dele, ele começar a beber é um estímulo pré-aversivo. Ou seja, ele sinaliza, por ele ter precedido estímulos aversivos no passado, como, por exemplo, esse cara se tornar inconveniente, você vai evitar estar na presença dele, certo? Quando ele começa a beber, por exemplo. Né? Ou o outro exemplo que eu dei de quando nós temos a primeira chuva depois de um período de estiagem, isso faz com que você se afaste do carro da frente. Isso também é uma operação estabelecedora condicionada reflexiva, porque no passado você pode ter tido uma colisão quando você ficou próximo do carro à sua frente num período de chuva, você viu pessoas baterem nessas circunstâncias. Então, estímulos que precederam estímulos aversivos no passado, eles podem adquirir uma função de operação estabelecedora condicionada. Nesse caso, operação estabelecedora condicionada reflexiva. E por fim, o terceiro tipo de operação estabelecedora condicionada é a operação estabelecedora condicionada transitiva. O que significa transitiva? Que são estímulos que vão estabelecer a função reforçadora de estímulos condicionados. Então, tem estímulos condicionados que eles, por si só, eles não têm condições de reforçar um comportamento.
Então, essa função reforçadora deles vai ser condicionada a um outro evento, que é a operação estabelecedora condicionada reflexiva, tá? Então, foi o exemplo que eu dei mais cedo, né, de você precisar de 1 quilo de alimento não perecível para você entrar numa festa, pagar menos numa festa, pagar menos numa festa. Ou, por exemplo, você quer fazer, você teve um convite para você fazer uma viagem para o exterior e seu passaporte está vencido. Então, se você não tem nenhuma viagem para o exterior programada, o seu passaporte está vencido ou não é absolutamente irrelevante, né? Mas a partir do momento em que você é convidado para uma viagem para o exterior, sei lá, para a Europa, e isso vai estabelecer a função reforçadora condicionada do passaporte. E aí, comportamento de renovar o passaporte ou fazer um novo passaporte na Polícia Federal, ele vai aumentar de probabilidade, tá? Outro exemplo bem interessante, e como é que as coisas se misturam. O cartão de vacinação, a gente teve até uma polêmica aí nas últimas 2 semanas sobre isso. Então, para entrar em certos países, era requerido o cartão de vacinação, né? Uma declaração que você tinha sido vacinado. Então, isso até aumentou a probabilidade do comportamento de vacinar-se. Não por evitar a Covid em si, isso é bem interessante, né? A gente vê como é que o comportamento é complexo. Então, algumas pessoas se vacinaram não para evitar a contaminação ou para, caso se contaminassem, a contaminação fosse menos severa, e sim porque precisavam do carimbo no cartão de vacinação para poderem viajar. Então, claramente, essa imposição de que era necessário um carimbo ali no cartão de vacinação para viajar foi o que controlou o comportamento dessas pessoas de vacinarem. E aí exerceu a função estabelecedora condicionada transitiva. Jack Michael também vai discutir, mais recentemente, das operações estabelecedoras abolitivas, né? No sentido que aquelas que tornam um comportamento menos provável. Então, por exemplo, a saciação ela é um exemplo clássico de uma operação estabelecedora incondicionada, na verdade, estabelecedora não, operação abolitiva incondicionada, ou seja, se você está saciado de um determinado estímulo, você vai diminuir a probabilidade do comportamento que produz aquele estímulo específico. Ok, dado essa breve introdução, ou não tão breve assim, acerca de variáveis motivacionais, o que acontece? Como é que a gente pensa isso na clínica? E uma queixa que a gente escuta muito dos nossos terapeutizandos, ou de terapeutas, né? Na verdade são terapeutas, eles se queixam muito de que o seu cliente está desmotivado, ou ainda que ele esteja motivado a vir para a terapia, ele está desmotivado a empreender mudanças, ou seja, ele chega a conclusões em terapia, ele desenvolve o autoconhecimento, mas isso não repercute em mudanças de comportamento. Então, há uma grande queixa, também fala-se muito de resistência. Então, eu tenho um paciente ou um cliente que está desmotivado, ele está resistente, ele não se engaja nas atividades, ele não tenta empreender aquilo que a gente conclui em terapia no dia a dia dele, ou ele não pensa nas coisas que nós discutimos ao longo das sessões. Então, numa sessão eu pergunto o que ele lembra da sessão anterior, ele não lembra de nada, ou ele relata que não pensou em nada daquilo que foi discutido nas sessões. Então, nós falamos de comportamentos, aí nós estamos falando de comportamentos que não ocorrem. É essa a questão, né? E aí que vem o tópico da motivação, ele entra nessa história. Então, muitas vezes os terapeutas se perguntam como motivar o meu terapeutizando? Como motivar o meu terapeutizando a comparecer às sessões? Boa dica, Elisa. Se você puder escrever no nosso direct, né, ou até no comentário da live, essa sugestão vai ficar mais fácil para eu lembrar, que eu estou com medo de esquecer, tá? Mas ressurgência é um tema bem interessante. A gente pode falar sobre ele sim. Quem sabe até convide alguém que mande mais disso que eu para conversar sobre esse assunto. Mas então, voltando aqui à questão da motivação, a gente está discutindo, no fim das contas, o que leva o nosso terapeutizando a se comportar. Seja esse comportamento vir à terapia, seja esse comportamento, chegar no horário, seja o comportamento de fazer um dever de casa,
seja um comportamento de responder às nossas perguntas e, na minha leitura, o mais importante, de empreender as mudanças na vida dele daquilo que nós discutimos ali no consultório. E nós temos grandes desafios sobre isso. Tá? Muitas vezes, um terapeutizando que ele está faltando a sessão, que ele está chegando atrasado, não tem propriamente a ver com o que a gente chama de motivação, tem mais a ver com o que a gente chama de controle aversivo. Então, se, por exemplo, se você tem uma sessão de terapia em que você critica seu terapeutizando, que você questiona as escolhas dele, que você julga, né, os comportamentos dele, seja aqueles que ele emite na sessão, seja aqueles que ele te relata, ora, você vai tornar a terapia um ambiente aversivo. Então, uma tendência, a gente pode até falar de um efeito abativo, né, abolitivo. Então, a terapia se tornar um ambiente punitivo, ele vai ter um efeito abolitivo sobre a probabilidade de comparecer ou de comparecer no horário. Tá? Então, uma coisa que você pode pensar em terapia para melhorar, aumentar a motivação do seu terapeutizando para comparecer à terapia é justamente se sua sessão de terapia está sendo aversiva ou não. Se você está julgando, se você está criticando, repreendendo o seu terapeutizando. Né? Isso é um primeiro aspecto que você tem que olhar. Outra coisa que acontece bastante é quando você diz para o seu terapeutizando o que ele tem que fazer ou o que ele não pode fazer. E aí isso pode gerar um problema. Porque quando você fala para o seu terapeutizando, olha, você está com dificuldade de estudar porque você não organizou sua mesa de trabalho. Então, uma boa dica para você conseguir estudar deixe lá na sua mesa de estudo só apenas aquilo que você for usar na hora que estiver estudando. Por exemplo, guarde seu celular em outro canto e por aí vai. É uma dica muito boa que coaches dariam, certo? O problema é que talvez seu terapeutizando ele não queira fazer isso. Né? Ele queira manter aquela bagunça lá toda. E olha só que interessante, mas eu não obedeci meu terapeuta. No passado, quando ele não obedeceu às pessoas, provavelmente as pessoas os criticaram, repreenderam. Então é provável que ele presuma que o terapeuta fará o mesmo. E aí nós estaremos diante de um problema. Ora, porque se ele não fez aquilo que o terapeuta propôs, é possível que ele falte a sessão justamente como uma forma de evitar ser cobrado do terapeuta por não ter seguido aquela regra. Então, quando o terapeuta ele emite regras, ele também pode, de certa maneira, afetar a probabilidade do comportamento de comparecer à terapia ou chegar no horário e coisas do gênero. Outra coisa que faz com que talvez seu terapeutizando não se sinta motivado para a terapia são sessões que ficam que não se chega a lugar nenhum, em que acontece meramente um acolhimento ali, mas que não se chega a grandes reflexões, não se encara, não se chega a certos insights, não se pensa no que se pode ser feito para resolver uma dada situação de vida. E aí, obviamente, aquela relação terapêutica ali fica uma sessão mais do mesmo, então o terapeutizando ele vai ter uma tendência menor a comparecer. Né? Ele não está vendo ali grandes avanços na própria vida de frequentar aquela terapia. Tá? Então, isso é um aspecto interessante. Com relação aos deveres de casa, gente, uma coisa que eu vejo que caminha muito junto com a motivação é o que a gente chama de análise do comportamento de custo da resposta. Então, há terapeutas que eles passam deveres de casa muito complexos, muito trabalhosos. Então, tipo assim, eu gostaria que você anotasse todas as vezes em que você discutiu com sua mãe nessa semana. Você anotasse o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que você disse e que sua mãe disse. Então, é um tratado que o terapeuta está pedindo para o terapeutizando. Ou seja, o custo da resposta é muito alto. E o efeito disso no sucesso da terapia é consequência muito atrasada. Então, isso pode diminuir a probabilidade do terapeutizando emitir o comportamento de fazer o dever de casa. Outra coisa que pode acontecer, é muito comum, o terapeuta ele passa um dever de casa complexo, como esse, por exemplo, e não fala do dever de casa na próxima sessão. Então, o cara rala pra caramba para fazer o dever de casa. Tem terapeuta que não se organiza e simplesmente não cobra, pelo menos cobrar não é um termo bom, mas não se remete ao dever de casa
que ele passou na sessão anterior. Então, de fato, o reforçador que controlaria o comportamento de fazer o dever de casa não está aparecendo. Então, isso vai diminuir a probabilidade do comportamento de fazer o dever de casa. Novamente, nós não estamos falando nem de operação estabelecedora necessariamente, mas da falta de reforçamento para um dado comportamento ali no contexto terapêutico. Quando o terapeutizando evita responder suas perguntas, por exemplo, isso talvez não tenha nem tanto a ver com a questão da motivação, tem a ver com esquiva. Às vezes as suas perguntas estão indo exatamente no ponto, né? Então são perguntas pertinentes, apropriadas, só que vão criando condições para o terapeutizando falar de coisas que são muito dolorosas para ele. Então ele pode começar a se esquivar daquelas perguntas. Então nós não estamos falando nem necessariamente de motivação. Isso é que a gente pensa num estímulo pré-aversivo, numa operação mais abolitiva do que estabelecedora. Então isso também, nesse caso específico, eu não diria que o terapeuta está mandando mal, como nos outros exemplos que eu acabei de falar, caso ele seja crítico, ele julgue o terapeutizando, ou passe deveres de casa muito complexos, ou não cobre os deveres de casa depois que ele passa. Eu estou falando do terapeuta, ele está fazendo bem o seu trabalho, ele está fazendo perguntas pertinentes, mas que é muito difícil emocionalmente para o terapeutizando responder aquelas perguntas. E aí, nesse caso, o terapeuta ele vai ter que desenvolver estratégias para lidar com essas esquivas verbais. Aí é um tema para outra live, eu tenho boas dicas de como é que a gente lida com essas esquivas verbais dos terapeutizandos, quando as nossas perguntas são apropriadas, eles tentam evitar. Outra coisa muito comum que acontece com o terapeutizando evita responder as suas perguntas, são aqueles terapeutizandos que vão para a sessão já com o discurso todo ensaiado, né? Então eles querem, isso acontece muito com terapeutizandos queixosos, né? Então eles passam a sessão inteira se queixando em detalhes, contando eventos aversivos na vida dele e tal. E aí, o terapeutizando naquele momento, ele trata a terapia como um espaço muito mais de desabafo do que de um espaço de mudança de comportamento. Então, se o terapeuta ficar ouvindo aqueles relatos e reforçando aqueles relatos queixosos, ele não vai ter espaço para fazer suas perguntas. E quando ele fizer, como a probabilidade de falar das queixas é tão alta, o terapeutizando vai responder de uma maneira bem simplória para poder voltar para a narrativa dele. Tá? Então, aí nós podemos falar de variáveis motivacionais, porque, de fato, ele está tão... a probabilidade de falar, de se queixar, está tão alta que isso está, de certa maneira, empobrecendo responder perguntas que não tenham relação com aquilo que ele está se queixando propriamente dita. E a gente tem que identificar o que leva essa pessoa a tender a se queixar com a probabilidade tão alta. Até aí, gente, tudo bem. Agora vamos no assunto que eu acho o mais importante da história, que para mim é o maior desafio da psicoterapia, que é justamente a questão do terapeutizando tentar empreender mudanças na própria vida. Então, quem tem assistido minhas lives, mais uma vez aproveito para falar que elas estão todas no nosso YouTube, no YouTube da Pragmática Psicoterapia e Cursos, estão todas nos nossos rios, e aí é um assunto que eu falo dele bastante. Então, quando o terapeutizando, ele traz, ele chega a conclusões em terapia do que ele está fazendo e do que ele faz, do modo como ele se relaciona com o mundo, e ele percebe que ele tem que mudar esse modo que ele se relaciona com o mundo, aquele modo que ele se relaciona com o mundo está trazendo mais sofrimento para ele. São padrões comportamentais que foram aprendidos, que têm a sua função, mas que de certa maneira estão produzindo estímulos aversivos em curto e em longo prazo. O que vai acontecer? É muito difícil para esse terapeutizando tentar agir diferente. Porque o agir diferente embute não prever o que vai acontecer. Então, por mais que uma pessoa ela esteja exibindo um padrão comportamental que produza seus reforçadores, mas que produza estímulos aversivos de maior magnitude, ela consegue prever o que vai acontecer. A partir do momento que ela tenta fazer diferente, ela não consegue mais prever. E isso é absolutamente assustador.
e vai ter um impacto gigantesco na probabilidade de fazer algo diferente. Então, não é porque a pessoa está desmotivada propriamente dita, mas sim porque o desconhecido, o imprevisível, ele é muito aversivo para boa parte das pessoas, daquelas que estão em terapia, principalmente aquelas com queixa de ansiedade. Porque a ansiedade, na realidade, a gente pode falar que é o medo de uma coisa que está por vir. E aí, se você não consegue prever o que está por vir, isso é muito assustador. E é justamente o que acontece. Então, e a questão da temporalidade, ela é muito importante. Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma terapeutizanda que ela está, por exemplo, ela está um bom exemplo, ela está numa função, né, uma função de chefia do trabalho dela, que é muito mais responsabilidade do que remuneração. Tá? Então, sei lá, teve um aumento de R$500 no salário dela, mas ela tem muito mais responsabilidade, muito mais cobrança. Se alguma coisa der errado, ela tem muito mais chance de se dar mal, até ser demitida. Ela tem que responder aos superiores, ela tem que responder aos subalternos dela. Ela trabalha 10, 12 horas por dia em decorrência desse cargo de chefia. Ela tira a mão da massa, que era uma coisa que ela gostava de fazer e tem que ter funções gerenciais, lidar com toda uma burocracia, de fechamento de ponto, de liberação para férias e pegar atestado. Então, ela tem esse cargo de gestão que, ao mesmo tempo, que tem todos esses aborrecimentos que eu estou descrevendo, esses estímulos aversivos, tem um status, tem um reconhecimento. O reconhecimento de ter alguém que conseguiu ser promovido, o reconhecimento de ser alguém que é competente, que tem poder, certo? Mas, depois de várias vezes essa terapeuta se queixando de como é que está sendo sofrido para ela essa função de chefia, ela pode falar assim, não, o ideal, o certo seria eu abandonar essa função de chefia. Não está compensando, está atrapalhando a minha saúde, minha relação com a família, não estou vendo meus filhos crescerem, e coisas do gênero. Mas abandonar a chefia, olha, vejam só, ela vai lidar com o desconhecido. Ela não sabe o que vai acontecer. Porque ela consegue prever o dia a dia dela. Ela sabe que ela vai chegar no trabalho 8 horas da manhã e vai sair às 19. Ela sabe quais são as responsabilidades que ela vai ter, as cobranças. Mesmo que ela consiga prever as coisas ruins que vão acontecer, elas são previsíveis. Por outro lado, ela sair dessa chefia, ela não sabe o que pode acontecer. Ela pode dizer, nossa, se eu pedir para sair da chefia, eles podem até me demitir. Né? Eles podem ficar com raiva de mim, porque eu não quis mais ser chefe, podem me demitir. Enfim. Então, o fazer o novo, o fazer diferente, isso pode diminuir a probabilidade de emissão do comportamento. A mesma coisa, eu gosto muito de citar exemplos de inassertividade, porque eles são muito recorrentes na clínica. Então, se você tem um terapeutizando que ele tem muita dificuldade em dizer não e frequentemente ele se queixa de se sentir abusado pelos outros, sobrecarregado, que os outros não reconhecem o que ele faz por eles e coisas do gênero, ele começar a dizer não, ele não sabe o que vai acontecer se ele começar a dizer não. Poxa, as pessoas podem parar de falar comigo, elas podem se chatear comigo para sempre, podem me abandonar. E isso é absolutamente assustador. E aí, a mudança do comportamento, ela vai passar por tentar fazer algo diferente. E aí que vai entrar a motivação. Porque tem uma questão temporal muito importante. Porque, primeiro, a gente está lutando, nesse caso, contra um medo imaginário. A pessoa não passou por isso ainda. Então ela não sabe se ela vai ser abandonada mesmo, ela não sabe nem quão ruim é ser abandonada por aquela pessoa específica que ela está com medo de ser abandonada por ela. Então, a gente está lutando primeiro contra um monstro imaginário, por previsões catastróficas que essa pessoa está fazendo, seja de começar a dizer não para os outros, a reação dos outros quando ela começar a dizer não, seja quando ela pedir para sair do cargo de chefia. Então é um pensamento catastrófico que é muito difícil a gente lutar contra ele. E
as coisas não são ruins o tempo todo, nem boas o tempo todo. Então, a tua chefia, por mais que ela seja, numa semana que ela foi cobrada, que teve vários problemas, é muito provável que ela chegue e fale assim, eu tenho que sair dessa chefia, eu não aguento mais, está insuportável. E aí, quando ela está tomando coragem para sair da chefia, aí melhora um pouquinho, ela ganha um elogio, oferecem pagar um curso para ela no trabalho, e coisas do gênero, ela recebe um presentinho do subalterno, então, do subordinado a ela, e aí ela, putz, e aí alivia. Então, diminui a probabilidade dela operar sobre aquele evento. Mesma coisa em relação a dizer não. Então, a pessoa que tem dificuldade de dizer não, mas vai ter uma hora que ela vai dizer sim, aí vai ter uma pessoa que vai reconhecer, uma pessoa que vai dizer que ela é boa demais, que ela é muito bacana, que bom que tem ela na vida dela. Enfim, então, as coisas elas não são preto no branco, né? Não tem um contraste evidente. E a temporalidade ela é um aspecto importante. Então, em semanas que deram coisas muito erradas, seja num relacionamento, seja nessa questão de dizer não, seja nessa questão da chefia, que eu exemplifiquei para vocês, é provável que a pessoa, né, se motive, né? Ou seja, uma operação estabelecedora condicionada reflexiva, ou até um estímulo aversivo. E isso vai aumentar a probabilidade de operar sobre o ambiente. O problema é que isso passa. Se isso passa, a tendência a se comportar também passa. E aí você vai ver aquele terapeutizando, que conclui 1000 vezes que a vida dele está bem ruim, mas ele não consegue fazer nada para mudar aquele quadro ali, porque as coisas vão se arrefecendo com a passagem do tempo. Então, é muito importante para trabalhar a questão de motivação nesse caso, é você fazer sessões que levem o terapeutizando a descrever esses estímulos aversivos presentes na condição que ele vive. Ele pode até esquecer, mas você, terapeuta, não. Então, é muito importante que você aproxime os estímulos aversivos do momento presente, fazendo perguntas sobre ele. Não é para você que vai ter que dizer, olha, lembra que seu emprego tem tal coisa. Não, mas você vai fazer perguntas do tipo, vem cá, mas em média, quantas horas você trabalha por dia? Quantas vezes você já foi cobrado pelo seu chefe? Como é que você se sentiu em cada uma dessas vezes? Para quê? Para que se aproxime o estímulo aversivo. Porque o terapeutizando, gente, ele vai estar diante de uma escolha. O que ele está vivendo hoje, que ele já sabe que é ruim, daquilo do que pode se tornar a vida dele se ele tentar agir diferente. Que pode ser bom ou pode ser ruim, mas é desconhecido. E o desconhecido, como eu já falei para vocês, para muitos terapeutizandos, é muito aversivo. Então, se você quiser que o seu terapeutizando tente fazer algo diferente para que ele empreenda no dia a dia dele as conclusões que ele chegou em terapia, é fundamental que você não os deixe esquecer do quão aversivo é a vida que ele está vivendo, né? Levando-o a relatar esses estímulos aversivos, para que ele consiga, de fato, para que eles passem a operar como uma operação estabelecedora incondicionada, uma operação estabelecedora condicionada reflexiva, como forma de aumentar a probabilidade dele agir diferente de como ele tem agido a vida inteira, tá? Gente, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Esse é um assunto que cabe muito mais coisa, tá? Mas, enfim, é o que eu tinha selecionado para falar para vocês hoje sobre motivação e análise do comportamento, sobre motivação na clínica. Então, quem quiser colocar alguma dúvida aí, colocar algum comentário, fique à vontade. De qualquer maneira, vocês também podem mandar, quem não quiser colocar aqui agora, pode mandar as dúvidas para a gente no nosso direct, da Pragmática Psicoterapia e Cursos, ou no nosso próprio WhatsApp, que está lá na nossa bio, tá? Então, obrigado, José. Então, essa live ela vai virar um Reels, que eu vou publicar daqui a pouco, tá? Ela também vai ser colocada no nosso YouTube, né, semana que vem, tá? Quem não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube. Se gostou dos vídeos, lembre de curtir os nossos vídeos, deixe lá seus comentários, se vocês acharem pertinente, tá? E quem não segue a gente ainda Obrigado, Firmino. E quem não segue a gente ainda na Pragmática, pode seguir a gente, beleza? Tem muito conteúdo lá bacana para quem gosta de análise do comportamento, para quem gosta de clínica e psicoterapia comportamental pragmática.
certo? Oi, Lara, como vai? Tudo bem? Só lembrando, hoje tem curso, hein, moçada? Hoje vai ter curso de comportamento verbal, né, no canal Birrecas. Não sei se dá tempo de se inscrever ainda, a Lara pode falar aí pra gente, tá? Mas hoje vai ter um curso aí, o último módulo, o módulo avançado de comportamento verbal na clínica. É isso aí, moçada. Foi um prazer estar com vocês essa tarde. Um grande abraço e que a força esteja com vocês.